Mais recentemente, surge uma nova vertente nessa questão da evolução, de certa forma, uma alternativa muito sutil, muito perigosa, que aparentemente muitos cristãos desavisados ou desatentos estão aplaudindo e até elogiando, que é a questão do evolucionismo teísta. O que é o evolucionismo teísta? O evolucionismo teísta está ensinando o seguinte: não, Deus criou, não temos dúvida disso. Porém, Deus criou por intermédio do processo da evolução. Ora, se essa vertente é correta, então eu preciso admitir uma coisa: Adão e Eva não existiram. São figuras mitológicas. Se isso é fato, então o registro de Gênesis 1, 2, e inclusive o 3, que retrata a queda desse Adão, são textos que não podem ser considerados como registros históricos. São figuras e não realidade. Mas se essa vertente for acolhida, nós enfrentamos mais 3 graves problemas. Primeiro, a palavra de Deus não teria crédito. Porque a palavra de Deus se refere à criação como um fato histórico. E a palavra de Deus se refere a Adão como uma personagem histórica. Então, aceitar o evolucionismo teísta é não aceitar a infalibilidade, a inerrância das Escrituras. Mas mais, segundo lugar, aceitar que Adão, então, não existiu de fato, mas que aquele registro é mitológico, me leva a entender que não houve queda, não houve pecado original. E se não houve pecado original, então Jean-Jacques Rousseau está certo, o homem é bom, essencialmente bom. E se Rousseau está certo, que o homem é bom e essencialmente bom, então Jesus veio ao mundo para quê? Isso comprometeria também a missão de Cristo, que veio para redimir do pecado, para ser redentor. Pois a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas em terceiro lugar, aceitar isso é criar uma desconexão entre o Adão mitológico. O evolucionismo teísta diz que Deus criou o mundo, a vida e tudo o que há através do processo da evolução. É uma tentativa de combinar o relato de Gênesis com algumas pretensas descobertas científicas consideradas como lei, quando na verdade, na maioria dos casos, é apenas uma hipótese. O problema é que o evolucionismo teísta, e há vários cristãos que se declaram evolucionistas teístas, que Deus criou todo mundo, mas através do processo evolutivo, o evolucionismo teísta é uma contradição em termos, porque o ponto central do evolucionismo é que as mudanças genéticas, elas acontecem ao acaso. Não há finalidade, não há propósito. São mudanças que aconteceram por acaso, e a natureza seleciona aquelas que são que favorecem a subsistência de uma determinada espécie, elege estas e transmite através do DNA. Então, o acaso é central no pensamento de Darwin. Você não pode, então, combinar evolucionismo com a ideia de um Deus que sabe tudo, que conhece todas as coisas, inclusive o futuro, e decretou todas as coisas. É tão incoerente que um dos maiores expoentes do evolucionismo teísta, e que foi diretor do projeto Genoma, ele declarou-se cristão, mas depois de um tempo ele teve que admitir que para manter a ideia do evolucionismo teísta, ele tinha que dizer que Deus não conhece o futuro. Porque se Deus conhece o futuro, então a evolução não tem sentido. Deus já sabe o que é que vai acontecer no próximo passo da evolução e para onde nós estamos evoluindo.
E isso não bate com aquilo que a evolução diz. Então o evolucionismo teísta seria uma contradição em termos diante de um Deus que sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas.